Em nome do meu Pai, que criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, o sol e a lua e todas as coisas, as quais são as coisas infinitas, as coisas que hão de ser do tempo infinito. Todas elas foram criadas aqui no nosso planeta, coisas passageiras, coisas que tempos que haveriam de acabar. Chegaria o tempo que haveria de acabar, mas todas as coisas foram feitas ou permitidas ser feitas por Ele. Aqui no livro de Yahuchanan, o livro de João, ao qual é falado, pois eles trocaram o nome de Yahuchanan por João. Eles tentaram matar esse homem, esse profeta do Altíssimo, jogando num tacho ardente de fogo, ardente, muito quente, e ele não morreu. Mas eles, com medo dele, com medo daquele que protegeu a ele, pois um espírito puro ali o protegeu e livrou ele de morrer. Mas eles não viram nada além dele ser livre de ser morto. Então eles colocaram ele em uma ilha, a qual é chamada a ilha de Patmos, no livro de Apocalipse que fala sobre isso. Se você ler o livro de Apocalipse, você lá vai ver. Então, eu estou falando em nome desse que defendeu Yahuchanan, que defendeu pelo seu poder, o poder que estava nele, pois ele não queria que ele morresse ali. Mas foi Yahushua, o seu poder no dia de Pentecoste, que livrou Yahuchanan de morrer num tacho ardente. Yahuchanan escreveu o livro de Apocalipse, mas também escreveu esse outro livro de João, que está escrito São João, pelos idólatras, os quais traduziram a Escritura. E escreveram modificando palavras, e os nomes que está com a letra J, todos foram manipulados pelas idolatrias. E em nome de Yahushua, é o qual eu estou falando essas palavras, esse vídeo, o qual diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahuwah, e o verbo era Yahuwah. Ele estava no princípio com Yahuwah. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos mundo, a luz dos homens. Que homens? Os homens que ele haveria de manipular, de cuidar, de tratar, de salvar aqui no planeta. Pois aqui estava o verbo, e o verbo era Yahuwah, e o verbo estava com Yahuwah. O verbo era ele. Existia um plano divino. O que diz? O plano de Yahuwah era de fazer ou de trazer o seu primogênito, o qual foi criado por último lá no seu planeta céu. O primogênito lá
teria que ser ele, porque era ele que era obediente. As suas obras foram criadas a todos os seres, o qual está escrito: tudo foi feito por ele, e para ele nada do que foi feito se fez sem ele. Todo esse projeto de Yahweh era a palavra em cima do seu primogênito, Yahushua, o qual passou a ser quando nasceu na Virgem Miriam. Mas ele veio como essa Bíblia fala que é Adão. No princípio criou Yahweh o céu. Este céu não existe um limite de tempos que ele tinha feito para depois fazer o planeta Terra, para resgate das nações, as quais ele sabia que havia de se corromper lá no planeta céu. Eu falo planeta porque é um local muitas vezes melhor e maior do que o planeta Terra. Ela é chamado céu. Por quê? Nós olhamos para esse espaço celestial e vimos um céu, um espaço muito grande. E esse local onde o Pai criou o planeta, que nós conhecemos como céu, com nome modificado, porque céu representa Seol, é derivado de Seol. E o nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito, o qual veio tirar o pecado do mundo. O nome dele é Yahushua, pois ele foi criado como Adão, diz essa escritura, e Adão veio criado aqui nesse planeta, criado dessa terra a qual é dita, e essa terra era sujeito a ele cair no pecado, o qual diz que ele caiu. Tudo está dizendo estas coisas. Ele pecou, ele é isso e aquilo. Não. Adão veio e cometeu aquele ato para defender a sua companheira, pois ele representava o primogênito do Pai para resgate das nações, a qual Lúcifer, o qual quis usurpar lá no planeta céu. Vai ficar falando o céu por um bom tempo, algum tempo, mas o nome não é céu. O nome é Shamayalho, é chamado de céu. Mas o Pai Celestial criou ele aqui no planeta Terra, que é conhecido como Terra e mais nada. Ele foi criado do planeta Terra e foi soprado sobre o seu nariz o fôlego de vida, e ele recebeu todo o poder para viver como homem mortal, como diz, um homem inocente, um homem humilde. Ele era humilde porque ele arrependeu do seu pecado, ele confessou ao Pai esse pecado ao qual ele cometeu de comer um alimento que não deveria ter comido, pois o Pai disse: não comerás. Mas a mulher dele já tinha comido aquele fruto.
aquele tipo de alimento que era bonito, era gostoso e era saudável até aparentemente, mas que dava entendimento e sabedoria e conhecimento, despertava ele para ver as coisas. Foi então o que o dragão, a antiga serpente, falou para sua companheira Eva. Eva, coma. Foi assim que o Pai Celestial falou, que Yahweh falou, ele não falou o Pai. Foi assim que Yahweh falou. Yahweh falou. Ele disse que ao dia que comer certamente morrerás, que não comerás dela. Ele disse, não é verdade. Ele disse assim porque ele sabe que o dia que você comer, você vai conhecer as coisas igual a ele mesmo. E aquilo despertou mais a Eva, porque Eva representava um ser criado do seu primogênito lá no planeta céu, que já estava ali no planeta Terra enganado e seduzida para realmente cometer aquele ato. E ela cometeu facilmente porque já tinha sido seduzida pelo espírito, o qual estava naquele corpo chamado Eva, criado do corpo de Adão. Aleluia, aqui no planeta Terra. Pois Adão veio o seu espírito do céu e habitou a luz aqui nesse planeta. Pois o espírito puro do Altíssimo é luz, é um poder. Ampliou esse poder aqui no planeta e diz, eu vou resgatar todos aqueles seres que Lúcifer tinha levado para o planeta Terra. Pois o planeta Terra estava sendo comprometido por um ser que determinou a estabelecer um reino na morte aqui no planeta, estabelecer um determinado governo, o qual, desculpa pela tosse, em nome de Yahushua, ele teria que vir. E Lúcifer já estava aqui no planeta. Mas os seres clamaram ao Pai, Pai, venha nos socorrer, pois estamos aqui sofrendo. Estes seres, os quais foram seduzidos por Lúcifer, eles não tinham o conhecimento do bem e do mal, meu caro irmão e amigo. Eles não conheciam o bem e o mal, mas era um número muito grande de seres celestiais. Hoje eles falam que é anjos. Não era anjos, coisa alguma, era homens e mulheres, seres que foram criados para viver infinito. Mas Lúcifer seduziu eles e colocou eles junto e vieram para cá por ilusões. As ilusões de Lúcifer, por Lúcifer era um mentiroso. Ele passou a governar erradamente esses seres, levantando mentiras. Ele foi expulso do céu. Ele e uma classe muito grande de conhecedores do bem e do mal que estavam decididos a participar desse reino dele aqui. E o Pai o permitiu. Aqueles seres que tinham sido seduzidos era um número muito grande. Mas eles quiseram vir para cá porque
ele era um instrutor deles. Eles achavam que ele estava correto. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal, como Lúcifer e a sua classe de seres malignos que tinham determinado a estabelecer um governo, no qual ele queria estabelecer lá no planeta céu. Mas o Pai não permitiu. Aqui não é permitido essas coisas. Aqui quem comanda sou eu. E ele foi expulso de lá. Ele veio por escolha determinada, pois o julgamento da lei do Altíssimo veio de lá. A alma que pecar, essa sofrerá as consequências do seu pecado. O ser que aqui o desobedecer não permanecerá. E assim ele foi tirado de lá, permitiu que viesse, e veio e passou bilhões e bilhões de anos nesse planeta, destruindo a raça de animais a qual o Pai tinha criado. Ele formando genéticas, criando de animais, genética. Ele criou os animais e ali viviam fazendo genética. Ele, então, Lúcifer, ele fez genética de animais parecendo ser humano, mas não era igual ao ser que o Pai criou. Esta é a pura verdade em nome de Arroxo, ao qual ele me ilumina para falar sobre este assunto. Pois o Altíssimo é bom e enviou o seu primogênito, enviou o seu poder no dia de Pentecostes. Esta é a pura verdade ao qual estou falando em nome de Arroxo. Pois ele me deu esse poder e me concede para falar a respeito dessa obra a qual realizou aqui no planeta. Ele, quando fez Adão, o planeta já estava contaminado, pois Lúcifer estava aqui governando e fazendo genéticas de seres, animais e multiplicando grandemente o número de animais genéticos que ele criava, pois ele tinha um poder grande quando veio de lá. Mas esse poder foi se acabando, esse poder foi diminuindo, esse poder foi sumindo dele. Mas ele conseguiu criar aquela grande geração que multiplicou e invadiu o planeta Terra. Aleluia e ao porque tu és bom. E o Pai veio criar Adão. Vai, meu filho, você vai lá assim, assim, e resgata aqueles seres que estão clamando lá por socorro, por bênção, por livramento. Eles estão clamando para ser livre de lá. E só tu que pode. Só tu que está em condições. E ele combinou, sim, meu pai, irei. E assim o Pai criou ele aqui no planeta. Ele deixou todo o resplendor de honra, de louvor e de vida a qual ele tinha lá. E veio habitar aqui. O Pai prometeu de proteger e livrar ele com aquele poder ao qual ele tinha lá. Mas ele tinha que viver como homem criado dessa terra do ser mortal. Um ser que, se cometesse erro, morreria. E ele então veio
E o Pai o criou, foi o Pai que criou o céu, a terra, as fontes das águas e os muitos animais. Mas Lúcifer veio e transformou essas coisas. Aleluia! Ele também fez transformações, criando animais e modificando as coisas as quais o Pai tinha criado. Mas Adão veio e foi morar em um lugar especial do Pai. Um pedacinho do planeta céu estava na terra. Ele criou ali e colocou aquele homem nesse lugar especial, porque era o seu primogênito. E esse homem, Adão, foi dado as coordenâncias. O Pai disse: não comerás desse fruto, não comerás aquele, não comerás esse, porque o dia que comer, certamente morrerás. Aí então ele também criou uma mulher dele, tirou do corpo dele e fez uma mulher, chamado que nessa escritura de Eva. Mas os nomes aqui, meu caro amigo, não compete com o que está escrito, pois o nome de Adão não é Adão. O nome Eva também não é Eva, mas está como Eva. Mas vamos ficar assim, pois compreenderá, você há de compreender sobre esse assunto, porque é um assunto que se tornou espiritual. Aquele corpo Adão foi criado sujeito ao dia que pecar, certamente morrerás. E isso aconteceu. A Eva foi seduzida por um animal, o qual era permitido que entrasse animal lá no Éden, nesse lugar chamado Éden, que teria que ser o planeta Terra. O Éden era para ser o planeta Terra, mas estava determinado aquele lugar. E ali ele foi criado em nome de Yahu. O Pai o criou, soprou sobre ele o seu espírito e ele fez alma vivente. Foi o único ser que veio para a terra sem corpo. Foi o seu primogênito, porque ele era antes. O que está escrito no livro de Yahu-Canaan era o Verbo se fez carne, o Verbo era Yahu, o Verbo se fez carne e habitou entre os seres que viviam aqui no planeta. Ele foi colocado nesse meio desses seres. Lúcifer, com todos os seres seduzidos que tinham vindo aqui, estavam condenados a viver juntamente com Lúcifer. Mas Adão veio para resgatar aqueles que estavam clamando ao Pai por livramento. E o Pai enviou o seu primogênito, Adão. Como diz no livro de Gênesis, foi criado do pó da terra, foi feito e criado um ser chamado Adão, que hoje diz que é Adão. Dele foi gerada a sua mulher Eva. Eva nasceu e foi gerado 2 filhos, pois ele foi enganada pela serpente. Ele comeu o fruto conhecido do bem e do mal. O bem e do mal haveria de conhecer ele conhecer esse bem e o mal por sofrimento que o Pai Celestial Yahu sabia que ele havia de comer, porque Eva ia comer. O inimigo estava ali às portas, pois ele estava com todo o poder. É assim que o Pai fez, que Yahu falou,
o dia que comer certamente morrerá. Não, o dia em que comer certamente ficará semelhante a ele. Foi isso que aconteceu. E assim Lúcifer enviou aquele animal que hoje é conhecido como dragão, antiga serpente, que é chamado Diabo e Satã, ao qual é uma série de coisas que aumentaram aí nessa linguagem corrompida brasileira. Mas ele foi criado e assim foi. Ele nasceu, gerou um filho. A Eva disse, certamente não, ele a comeu. Levou para o seu marido sabia do que havia de... Então ele não quis perder Eva, porque o amor dele era muito grande, porque era obra da mão do pai. Eva era obra da mão do pai, assim como ele também. Ele realmente comeu porque era para salvar aquela obra que o Pai tinha criado ali no planeta Terra. Ele estava para introduzir no planeta, mas aquele ser que nasceu um casal, nasceu chamado Abel e Caim. Esse Caim não era para ser o primogênito, mas Abel sim, porque Abel é que apresentou o sacrifício correto e Caim causou inveja e matou o seu irmão. A data do seu nascimento e do seu maldito pecado foi o 6º dia da semana, o últimozinho do 7º, o qual ele cometeu o pecado de matar o seu irmão. O 6º dia representa aquela marca a qual ele recebeu, pois ele haveria de separar-se dali de o seu pai Adão, que era semelhante ao pai, mas era um pai na carne. E o espírito era o espírito do dragão, que era o espírito satânico, o espírito de Lúcifer, que era já satânico. E ali ele foi gerado, aquele espírito na carne de Eva. E Abel não. Abel foi gerado de Adão. E a carne e o espírito de Alrou era Abel. Mas ele foi lá e mandou matar. Ele foi e matou seu irmão e ficou como primogênito no planeta, pois a lei que vigorava era essa. Aquele que merecesse, que fosse capacitado, era que ia governar. E ele arrumou a sua capacitação pela inspiração do seu pai Satã, Lúcifer, que ele matou seu irmão. Com essa morte ele usurpou, ele ganhou o lugar do seu pai Adão. Esta foi a maldição dele. Ganhou o seu decreto de viver governando em lugar do seu pai. Então ele recebeu uma marca para que ele pudesse ir entre os animais, as gerações do seu outro pai, que era Lúcifer, o espírito maligno, o qual gerou e estava naquele homem que matou o seu irmão primogênito. Caim recebeu a primogenitura dessa forma, meu caro amigo. E ele ficou governando 7 tempos, ou 7.000 anos, pois os tempos lá era contado milênio.
E assim 7.000 anos ele ficou sendo o juiz, e realmente ele passou realmente a governar e nascer filhos e tal, lá entre a geração, a qual era a geração de fêmeas do pai Satã Lúcifer, o qual ele tinha construído ou feito genética e vivia lá. Mas eram diferentes esses seres. Era diferente de Caim, da geração de Adão. Era muito diferente, porque a geração do Altíssimo foi Adão, aparência linda e bonita, sua mulher, tudo lindo e perfeito. E Caim nasceu herdando um pouco da mãe, mas o pai disse: agora você vai lá para lá, mas se lá você for, você vai ser perseguido e vai ser morto. Você é necessário receber uma marca, um sinal. Que marca? A marca da besta, a marca do número 6, a marca de um animal, a marca do seu pai Lúcifer, que estava naquele animal que gerou ele, pela sua palavra, pelo seu poder maligno. E ali foi gerado ele. E ali ele foi para lá com aquela marca. O dia que alguém te achar, ninguém vai te matar com essa marca, não. Ele achou dono dessa marca para governar o planeta. E assim todos os que viviam nele, tinha essa marca, a geração de Caim. Aleluia, é o primeiro 6, meu caro amigo, pois Adão foi transferido a sua vida ao dia do seu nascimento, da sua maldição, foi transferido para o seu primogênito filho Caim, e ele ficou livre. Adão arrependeu do seu pecado, mas ali viveu em nome de Yahweh. Vou terminar esse vídeo agora e continuarei um próximo vídeo, pelo tempo ao qual é espaço curto para pronunciar essas palavras a respeito desse fundamento desse reino. Está em outros vídeos de formas diferentes, mas aqui estou dando detalhes a respeito mais claro do que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1. E depois do capítulo 1, versículo 3 em diante, é onde começou a geração de Adão. Pois Adão foi criado no 6º dia da primeira semana do primeiro milênio, da primeira criação, da renovação do planeta Terra aqui. Pois ali não era a criação